Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje eu vim atualizar vocês sobre o caso do ovo de Páscoa envenenado. Infelizmente essa história tem se mostrado muito mais sórdida do que parecia a princípio e está tendo desdobramentos cada vez piores neste caso. Hoje vou trazer todas as atualizações para vocês e também como está essa investigação. A primeira triste notícia que eu trago sobre este caso é que morreu ao meio-dia desta terça-feira, dia 22 de abril, a segunda vítima do ovo de Páscoa envenenado. Esse caso aconteceu em Imperatriz, no Maranhão, e conforme o boletim médico, a Evelyn Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, teve um choque vascular refratário associado a uma falência múltipla de órgãos. Ela estava internada desde o dia 16 de abril, quando foi hospitalizada após passar mal por comer aquele ovo de Páscoa que chegou à sua casa de forma bastante inesperada. E ninguém daquela casa poderia imaginar que um presente aparentemente carinhoso resultaria em uma tragédia tão terrível. A primeira vítima do caso foi o Luiz Fernando, de 7 anos, o irmãozinho da Evelyn. Ele faleceu na quinta-feira, no dia 17, e a Miriam Lira Rocha, a mãe de ambos e a quem o ovo foi endereçado, hoje está em uma situação estável e está consciente, de acordo com o boletim do Hospital Municipal de Imperatriz. Então ela deve receber alta aí nas próximas horas. Ela também estava em estado grave e chegou a ser entubada na UTI, mas foi entubada na tarde de domingo, no dia 20 de abril. E ela está agora em um leito de enfermaria. Ela já consegue se comunicar e apresenta uma boa evolução, embora ainda esteja sem movimentar o seu corpo. Eu vi muitos comentários aqui falando sobre o fato da Miriam ter consumido um presente que ela não sabia quem havia mandado, e claro que hoje, com tantos casos de envenenamento, temos que tomar essa precaução, não consumir nada que chegue na sua casa sem você saber quem enviou. E também, se for uma pessoa que te enviou e você não confia nessa pessoa, também é super válido você jogar fora. A pessoa não precisa nem saber que você não consumiu aquele presente. Se a pessoa perguntar, você pode falar: estava maravilhoso, ótimo, e fim de papo. Eu sempre fiz isso, na verdade, desde quando eu trabalhava em empresas, quando eu ganhava presentes, bombom, alguma coisa, e eu não confiava muito na pessoa, ou então eu não sabia quem havia deixado na minha mesa aquele chocolate. Eu guardava na minha bolsa e depois, quando eu estava em casa, eu jogava fora. Ninguém precisava nem ficar sabendo. Eu sempre evitei consumir. Mas claro que nem todas as pessoas têm tantas desconfianças assim, e às vezes as pessoas nem têm motivos para ter desconfianças. Então, eu vi muitos comentários falando sobre o fato da Miriam ter consumido esse ovo de Páscoa, mesmo o ovo de Páscoa tendo chegado na sua casa sem ela saber quem havia enviado. Claro que, conforme eu falei, hoje sabemos que não podemos fazer isso, mas a Miriam não tinha motivos para desconfiar e ela é a vítima desse caso, uma das maiores vítimas também, além dos seus 2 filhos que tiveram a vida tirada. E agora ela é uma mãe que vai ter que viver com essa dor de ter perdido 2 filhos, e a última coisa que alguém precisa em uma situação dessa é ter dedos apontados na cara falando que a culpa de tudo foi dela. A culpa de tudo foi de quem envenenou esse ovo de Páscoa e enviou para aquela casa. A Miriam é uma das vítimas desse caso e a única aqui que vai conviver com essa dor terrível de ter permitido que seus filhos consumissem esse ovo de Páscoa que não tinha como ela saber que estava envenenado. E eu não consigo imaginar a dor da Miriam em acordar e saber que perdeu seus 2 grandes amores, os seus 2 filhos. Eu ainda não sei se a Miriam já foi informada sobre a morte dos seus filhos, porque ela ainda está em recuperação, então provavelmente ainda não informaram a Miriam de que seus filhos faleceram, mas de qualquer forma será uma dor gigantesca quando ela receber essa notícia. Eu nem imagino como essa mulher vai se sentir. E como uma pessoa pode imaginar que um presente de Páscoa continha ali um plano macabro de destruição e um plano de morte dessa forma? Hoje, vocês sabem, a principal suspeita desse crime é a Jordélia Pereira Barbosa, de 35 anos, e na quinta-feira, no dia 17 de abril, ela foi presa sob suspeita de envenenar essa família. Ela é ex-namorada do atual companheiro da Miriam.
A Jordélia foi capturada por uma equipe da Delegacia Regional de Santa Inês em um ônibus interurbano na cidade de Santa Inês, onde ela mora. Então, assim que ela chegou à cidade, ela foi presa e ela deve responder agora por 2 homicídios consumados e uma tentativa de homicídio. E a investigação, logo de cara, e essa investigação fez um excelente trabalho, é preciso ressaltar aqui como a polícia do Maranhão atuou super rápido nesse caso. Eles coletaram inúmeras provas contra a Jordélia. As investigações apontaram que ela reservou estadia em um hotel da cidade de Imperatriz, apresentando um crachá falso, onde constava também ali um nome falso e uma foto dela com disfarce, usando uma peruca da cor preta. Eles tiveram acesso também a uma troca de mensagens feita por celular, mostrando que para fazer o cadastro ali no hotel, a Jordélia disse que era uma mulher trans e que sua nova documentação ainda estava em processo e por isso ela não poderia apresentar, por exemplo, o seu RG. Então, ela sugeriu mostrar apenas aquele crachá da empresa que ela supostamente trabalha para se identificar, mas na verdade ela não trabalha nessa empresa e esse crachá é totalmente falso e estava em nome de Gabriele Barcelli. Então ela falsificou tudo, o nome da empresa, qual era a ocupação dela ali dentro daquela empresa e o próprio nome. Ela era identificada pelo crachá como uma pessoa que atuava na área da gastronomia, mas na verdade a Jordélia trabalha na área da beleza e ela também não é uma mulher trans. Bom, o contato com o hotel foi feito no dia 15 de abril, na terça-feira, e a estadia se confirmou no dia seguinte. E então, no dia 16, por volta das 7 horas da noite, o mototáxi entregou aquele ovo de Páscoa para a família da Miriam Lira. Depois de consumir o chocolate, o menino de 7 anos foi o primeiro a passar mal e ir para o hospital acompanhado da sua família, e lá no hospital, infelizmente, ele não resistiu. E a Miriam também começou a passar mal logo em seguida e também foi internada, e por fim, a Evelyn Fernanda apresentou os mesmos sintomas e também foi para a UTI. E logo de cara, a equipe médica já identificou aqueles sintomas como um possível envenenamento. Com as investigações em andamento, a polícia teve acesso a uma câmera de segurança de um mercado e a Jordélia foi filmada comprando ovo de Páscoa e ela estava usando peruca, óculos e então claramente ela estava disfarçada para não ser reconhecida e ela estava ali na cidade de Imperatriz, que fica a quase 400 quilômetros da cidade onde ela mora. Com mais exatidão, fica a 384 quilômetros de distância da cidade onde ela mora, que é em Santa Inês, o que dá uma viagem aí de 6 horas de carro. Então, o que ela estaria fazendo naquela cidade? Por que ela se disfarçou para ir até o mercado? Por que ela tentou se passar por uma mulher trans para se hospedar no hotel em Imperatriz? Por que ela estava com 2 perucas e também com luvas e máscaras na sua mala? Tudo isso aponta a Jordélia como a principal suspeita de ter cometido esse crime bárbaro, esse crime cruel contra a família da Miriam, porque fica muito claro que ela estava fazendo de tudo para tentar ocultar a sua identidade. Mas claro que ela não é uma criminosa profissional e ela fez tudo muito mal feito, mesmo ela achando que estava fazendo um excelente trabalho aqui no seu crime. Quando ela foi presa, também foram encontrados diversos óculos em sua bolsa, então provavelmente aqueles itens também iriam compor o seu disfarce. E além disso tudo, a delegada Lana Lima, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Imperatriz, disse que a Jordélia se contradisse em diversos pontos durante o seu interrogatório. Em primeiro lugar, ela negou ter comprado o chocolate Imperatriz, mas aí ela foi confrontada com aquelas câmeras de segurança mostrando que ela estava na loja. Depois ela confirmou que foi até uma loja do shopping da cidade e comprou o chocolate. E por fim, ela confirmou que realmente mandou chocolate para Miriam, mas apenas como uma gentileza. E por que Jordélia, ex-namorada do atual namorado da Miriam, faria qualquer gentileza a Miriam? Não tem sentido nenhum a história dela. Mas agora eu vou narrar para vocês a sequência exata de como a polícia chegou até a Jordélia, porque eu vi algumas pessoas com dúvidas em relação a isso. Bom, o quebra-cabeça desse caso foi montado a partir das primeiras informações que foram recebidas ainda na noite dos fatos, do dia 16 de abril, a noite em que a família consumiu aquele chocolate e foi internada. O depoimento do namorado da Miriam foi o que ajudou a polícia a chegar até a Jordélia, que é, conforme eu falei, ex-namorada dele. Não sabemos exatamente por que
ele deu o nome dela, se ela já vinha fazendo ameaças a ele, se ele já não confiava na Jordélia, muito provavelmente ele não confiava nela, porque o fato é que ele colocou o nome dela como uma pessoa que poderia fazer algo do tipo envenenar um ovo de Páscoa e mandar de presente para alguém. Então ela foi identificada como Jordélia Pereira, de 35 anos, moradora de Santa Inês, e foi confirmado que ela havia estado na cidade nos últimos dias e tinha ficado hospedada ali na cidade de Imperatriz na noite do crime. E as imagens das câmeras de segurança do local onde ela ficou hospedada mostraram que de fato ela estava ali, e inclusive tem imagem de ela deitada em um dos sofás ali da recepção do hotel. Essa imagem é da noite de 16 de abril às 11h50, então neste momento ela já havia enviado o ovo envenenado para a casa da Miriam e ela estava bem tranquila, descansando ali na recepção do hotel, como se nada tivesse acontecido. E agora, com essa questão de ela ficar deitada ali no hotel, eu fiquei me perguntando por que ela ficou deitada na recepção do hotel e não no quarto dela. Será que de alguma forma ela estava tentando estabelecer um álibi para ela, caso ela fosse identificada? Então ela poderia mostrar através disso que ela não tinha nada a ver com o envenenamento, afinal ela estava no hotel no momento em que o ovo chegou até a casa da Miriam? Pode ser que ela tenha pensado em algo do tipo, porque ela ficou deitada ali no sofá da recepção, onde provavelmente ela viu que tinha câmeras. Porque uma pessoa que está planejando um crime, ela vai ficar ligada em tudo. Ainda mais nessas questões de câmeras, de possíveis testemunhas, de álibi. Então, a pessoa que vai cometer um crime, provavelmente ela vai ver onde tem câmera, onde não tem, onde ela vai ser vista. Ou então, eu também pensei na possibilidade da estadia dela já ter sido encerrada. Então, ela teria ficado aguardando o horário do ônibus, que sairia ali por volta das 2 horas da manhã, na recepção do hotel e não teria mais acesso ao quarto naquele momento. Mas claro que tudo isso a polícia vai buscar esclarecer. A polícia também descobriu que logo após chegar em Imperatriz, a Jordélia chegou a fazer um serviço falso de degustação de trufas de chocolate. E ela fez isso em uma área bem próxima de onde a Miriam trabalhava. Segundo a Polícia Civil, ela forjou alguns bilhetes falsos para fazer parecer que seriam de pessoas que haviam comido aquelas trufas e que tinham gostado. Em um desses bilhetes estava escrito a seguinte mensagem: uma sensação incrível, uma explosão de sabor. Então ela estava com diversos bilhetes na sua bolsa e foi descoberto que ela havia feito aquela degustação próximo ao local onde a Miriam trabalhava naquele mesmo dia. Então ela teria ficado ali próximo da empresa fazendo essa degustação de chocolate e provavelmente ela ficou ali aguardando a Miriam passar por ela, para que assim ela desse para Miriam algum bombom envenenado que ela tinha guardado ali. Essa é uma suposição minha, porque ainda não temos nenhuma confirmação em relação a isso, do porquê que ela ficou fazendo aquela degustação de chocolate ali perto de onde a Miriam trabalhava, mas vendo todo o contexto aqui desse caso, eu imagino que seja exatamente isso. Ela poderia ter guardado alguma trufa envenenada para que no momento em que ela visse a Miriam, ela oferecesse aquela trufa para a mulher. Bom, o fato é que o ovo de Páscoa chegou naquela noite na casa da Miriam e a irmã dela contou posteriormente que após receber o chocolate, a Miriam recebeu a ligação de uma mulher questionando se o ovo de Páscoa havia chegado à sua casa. A Miriam chegou a perguntar quem falava ao telefone, a mulher não disse o nome, mas ela falou que em breve ela saberia quem ela era. Depois a polícia descobriu que a Jordélia havia saído de Imperatriz de volta para sua cidade em Santa Inês na mesma noite em que o ovo foi entregue, mas ela foi interceptada e presa logo quando ela desceu do ônibus intermunicipal. Já em Santa Inês, com ela foram encontradas 2 perucas, uma loira e uma preta, restos de chocolates, além de bilhetes de passagens de ônibus, luvas e máscaras. Eu vi algumas reportagens falando que a Jordélia é ex-esposa do atual namorado da Miriam, então ela não era apenas uma ex-namorada, e sim uma ex-esposa, e teria cometido esse crime por ciúmes e vingança, segundo a polícia. Então a Jordélia estaria inconformada com o fim do casamento e com o fato do ex-marido estar se relacionando com a Miriam, estar seguindo em frente em outro relacionamento. E aí ela decidiu atingir a Miriam, tirar a vida da Miriam, sem ao menos pensar que a Miriam tinha 2 filhos em casa, 2 filhos pequenos, com certeza ela sabia disso, uma vez que ela sabia até onde a Miriam trabalhava, e mesmo assim ela não pensou 2 vezes em mandar um ovo de Páscoa envenenado, sabendo que ela poderia afetar não só a Miriam, mas também os filhos da Miriam, como de fato aconteceu.
E também, se a Miriam estivesse com visitas em sua casa, ou então outros parentes, mais pessoas poderiam ter morrido. E isso deveria ser algo levado em conta na penalidade de uma pessoa. O tamanho do risco que essa pessoa assumiu com este crime. Ela assumiu o risco de envenenar inúmeras pessoas, não apenas a Miriam e seus filhos. Bom, até o momento a principal linha de investigação aponta unicamente para a Jordélia como mentora e executora do crime. O motoboy que fez a entrega não é considerado suspeito e também o atual namorado da Jordélia também não é considerado suspeito. Porém, a polícia diz que se surgirem indícios de participação de outras pessoas no crime, eles também devem ser indiciados. Agora, quanto aos laudos periciais, até o momento o laudo do ovo de Páscoa não foi divulgado pelo Instituto de Criminalística e tem também o laudo cadavérico do Luiz Fernando, de 7 anos, que pode comprovar se realmente aquele chocolate estava envenenado. Claro que precisa dessa análise pericial feita, mas não existem tantas dúvidas de que, de fato, o que estava envenenado era aquele ovo de Páscoa. Mas eles precisam descobrir agora qual, de fato, é o veneno utilizado, até para confrontar com os itens encontrados na bolsa da Jordélia. E também para investigar onde que ela comprou esse chumbinho, quando ela comprou, aí para ter um caso bem robusto contra ela. Mas a polícia já tem alguns indícios de que supostamente o ovo foi envenenado com chumbinho, isso com base no material apreendido com a Jordélia no dia em que ela foi presa, porque ali dentro da bolsa dela também tinha uma espécie de confete. Mas claro que essa suspeita ainda precisa ser comprovada pelos exames periciais. Bom, por enquanto ficamos por aqui. A Jordélia continua presa, provavelmente ela vai responder por este crime. Tem muitos elementos que colocam ela como a principal suspeita. Conforme eu falei para vocês, a Miriam até então não tinha motivos para desconfiar de que ela receberia um produto envenenado na sua casa. Provavelmente ela não sabia que a Jordélia era uma pessoa agressiva, era uma pessoa ciumenta. Ela deveria nem saber que a Jordélia estava a perseguindo daquela forma, sem ela imaginar. Pode ser que a Miriam estivesse aguardando algum presente, talvez até mesmo do seu namorado, de algum familiar, de algum ente querido, e por isso que quando ela recebeu aquele presente, ela nem desconfiou que poderia ser algo ruim chegando à sua casa. E o fato é que a Miriam é uma vítima, é uma das vítimas desse caso. Fora os seus 2 filhos, a menina de 13 e o menino de 7, que tiveram a vida tirada, a vida interrompida por um motivo tão cruel e banal como esse crime que foi causado por ciúmes, por vingança, tudo por causa de um relacionamento que não deu certo. Tem tantas pessoas no mundo e não entra na minha cabeça o porquê uma pessoa comete um crime tão cruel dessa forma apenas porque ela acha que uma pessoa não poderia ter terminado o relacionamento com ela, ou então porque ela acha que essa pessoa não poderia seguir em frente sendo feliz com outra pessoa. Esse motivo nunca vai entrar na minha cabeça, é um crime extremamente cruel. Ela não mediu os danos que ela poderia causar, ou então ela mediu e ela assumiu o risco de cometer um crime e fazer muitas outras vítimas, como de fato ela fez. Ela colocou aqui 2 crianças completamente inocentes que tiveram a vida tirada, e eu espero que ela pague por tudo isso, ficar comprovado que de fato ela é a criminosa, como tem muitos elementos que colocam a Jordélia na cena do crime. Eu espero que ela pague com uma pena muito pesada esse crime. Nós sabemos que as penas aqui no Brasil, infelizmente, são extremamente brandas, mas a esperança é que em crimes midiáticos como esse, que pelo menos as autoridades peguem um pouquinho mais pesado ali na lei, para que de alguma forma ela pague por isso que ela fez. Bom, esse é o caso de hoje. Espero muito que a Miriam se recupere 100%. Claro que vai ser um baque terrível quando ela descobrir que seus filhos faleceram, não sobreviveram a esse envenenamento. Mas espero que ela se recupere na medida do possível. Bom, então este é o caso de hoje. Qualquer outra atualização eu trago aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.